E aí, beleza, gente? Tudo tranquilo com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as plantas, tá bom? Então, diferente das aulas anteriores, que nós falamos sobre aqueles seres mais simples, né? Falamos sobre fungos, falamos sobre bactérias, certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as plantas. Vamos entender, né, da sua importância, né, como elas surgiram, como elas evoluíram, né? E como elas estão presentes na nossa vida, né? Por que elas são tão importantes, tá bom? Então, esse será o tema da nossa aula. Tá bom? Vamos lá então. Vamos iniciar falando da importância das plantas, né? Por que as plantas são tão importantes, né? Não apenas para nós, mas também para toda a natureza, tá bom? Então, primeiro é importante a gente saber, né? Ouve-se muito falar em botânica, né? Acho que vocês já ouviram essa palavra, botânica, né? Então, a botânica é exatamente a ciência que vai estudar, né, as plantas, né? A palavra botânica do grego significa planta, tá bom? Então, por que as plantas são tão importantes? Vamos ver por que elas são tão importantes, tá bom? Então, olha só, elas são a base das cadeias alimentares. Então, toda cadeia alimentar inicia-se por uma planta, certo? Também elas são muito importantes economicamente. Então, as plantas elas estão presentes, né, em vários setores da nossa economia. Basta a gente olhar na nossa casa o tanto de produto que nós temos que são de origem vegetal, tá certo? Não apenas na alimentação, né, que elas também são muito importantes na alimentação, mas até na construção, por exemplo, de alguns objetos, de móveis, tá bom? Então são muito importantes de uma maneira geral as plantas. Existem também aquelas que são tóxicas, né? Então olha só, aqui nós temos uma ilustração, né, de um processo muito comentado já em outras aulas, que é o processo conhecido como fotossíntese, né? Então a fotossíntese é aquele processo, né, em que a planta ela absorve a luz do sol, né, absorve também o gás carbônico da atmosfera, absorve nutrientes e água da terra e ela, nesse processo ela consegue produzir seu próprio alimento, né, consegue produzir glicose e também libera gás oxigênio na atmosfera que nós precisamos para a nossa respiração, tá bom? Existem vários alimentos, né, que estão presentes em nossa casa que são de origem vegetal, né? Como por exemplo as frutas, as verduras, os legumes, tá bom? Existem ainda aquelas plantas que são muito úteis, né? Que servem com seu poder medicinal, né? Como por exemplo aí a camomila. E existe também, como eu já falei, né? As plantas estão muito presentes também na produção, né? Na economia, por exemplo aí na construção de pontes, algumas pontes utilizam, né, a madeira, o próprio papel, né, também é produzido através da madeira, tá bom? Vamos entender um pouquinho agora, gente, como se deu, né, a classificação das plantas. Então, olha só, o que vai caracterizar a planta é exatamente a presença de um pigmento verde chamado clorofila, né? Acho que quem pegou uma folha, por exemplo, e desmanchou ela assim na mão, né, percebe que existe um pigmentozinho verde, né? Aquele pigmento é a clorofila, certo? Algumas plantas, além desse pigmento, possuem outros pigmentos de outras cores diferentes, né, que são complementares à clorofila, tá bom? Então, olha só, vamos ver como essa célula vegetal, né? Se vocês observarem, ela é muito parecida com a célula animal, né? Ela possui, né, as mesmas estruturas, né? Com exceção aqui, ó, a gente vê aqui que existe uma estrutura diferente, né, da célula animal, que são os cloroplastos, certo? E é exatamente no interior dos cloroplastos que está a clorofila, tá certo? Então, a clorofila está lá no interior dos cloroplastos, tá bom? Vamos entender agora um pouquinho sobre a evolução das plantas, né? Então, a classificação das plantas mudou muito ao longo do tempo, certo? Essa classificação que nós temos hoje, né, ela surgiu, né, de interpretações evolutivas e nos diz que há cerca de 2,1 bilhões de anos essas plantas surgiram nos ambientes aquáticos, certo? Onde ainda existem parte dos seus representantes atuais, que são as algas vermelhas e as algas verdes, tá bom? Então olha só, aqui nós temos as algas vermelhas e as verdes, né, que surgiram lá nos ambientes aquáticos, onde estão lá. Temos depois as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos falar sobre todas essas plantas aí no decorrer das aulas. Na aula de hoje a gente vai falar apenas das algas vermelhas e as algas verdes, tá bom? Então as algas vermelhas, né? Esse nome algas vermelhas é exatamente porque apresentam, né, uma coloração avermelhada. Elas estão principalmente nos mares, mas também existem espécies que estão na água doce, certo?
Essa pigmentação vermelha são complementares à clorofila. Então, todas as plantas possuem clorofila, né? Algumas, além da clorofila, possuem outros pigmentos, como é o caso das algas vermelhas, certo? Elas são ricas em substâncias chamadas de agrax e também carraginanas, certo? Que confere uma textura escorregadia a esse tipo de planta. Bom, temos aí o exemplo de algas vermelhas do gênero Rhodophyta. E temos aí o sushi, né, que é feito com a água vermelha nori. Bom, o sushi é muito utilizado na culinária, certo? Oriental, mas também aqui no Brasil utiliza-se muito, né? As algas verdes, certo? As algas verdes elas ocorrem principalmente nos mares e também na alga doce, certo? Mas elas também podem ser encontradas em ambientes terrestres úmidos, né, principalmente sobre rochas e troncos de árvores. A grande maioria, né, são multicelulares, são seres maiores, mas também há representantes menores, são os unicelulares. Bom, como exemplo, nós temos aí o alface do mar, certo? Que é muito comum no litoral brasileiro, né? Que é conhecido popularmente, né, como alface do mar e pertence ao gênero uva. Bons estudos.